Temos várias espécies de peixe neste mundo, havendo o peixe que come lama, o peixe que come baratas do molhado, o peixe que vive tomando sopa, fazendo chupações na água, o peixe que, quando vê a fêmea grávida pondo ovos, não pode se conter e com agitações do rabo lava a água de esporras a torto e a direito, ficando a água leitosa. Temos o peixe que persegue os metais brilhantes, umas cavalas que pulam para fora bem como tainhas, umas corvinas quase que atômicas. Temos, por exemplo, o niquim, conhecido por todas as orlas do recôncavo, o qual peixe não somente fuma cigarros e cigarrilhas, preferindo a talvis e o continental sem filtro, hoje em falta, mas também ferreia, pior do que uma arraia, a pessoa que futuca suas partes, rendendo febres e calafrios, porventura caganeiras, mormente frios e tantas coisas. Temos os peixes tiburones e cações, que nunca podem parar de nadar para não morrer afogados. É engraçado que eu entenda tanto de peixes e quase não pegue, mas entendo. Os peixes miúdos da moqueca são o carapicu, o garapau, o chicharro e a sardinha. Entre meados, podemos ferrar o baiacu e o barriga-me-dói, o qual o primeiro é venenoso e o segundo causa bostas soltas e cólicas. De uma ponte igual a essa, que já foi bastante melhor, podemos esperar também peixes de mais de palmo, porém menos de 2, que por aqui passam, dependendo do que diz o rei dos peixes, dependendo de uma coisa e outra. Um budião, um cabeçudo, um frade, um barbeiro. Pode ser um robalo, ou uma agulha, ou ainda uma moreia. Isto dificilmente. O bom da pesca do peixe miúdo é quando estão mordendo verdadeiramente e sentamos na rampa, ou então vamos esfriando as virilhas nessas águas de agosto e ficamos satisfeitos com aquela expedição de pescaria e nada mais desejamos da vida. Ou quando estamos como assim nesta canoa, porém nada mordendo, somente carrapatos. Nesses peixes miúdos de moqueca, esquecia eu de mencionar o carrapato, que não aparece muito a não ser em certas épocas, devendo ter recebido o nome de carrapato justamente por ser uma completa infernação, como os carrapatos do ar. Notadamente porque este peixe carrapato tem a boca mais do que descomunal para o tamanho, de modo que botamos um anzol para peixes mais fundos, digamos um vermelho, um olho de peixe, um peixe-tapa, uma coisa decente. Quando que me vem lá de baixo, parecendo uma borboletinha pendurada na ponta da linha, um carrapato. Revolta a pessoa. E estou eu colocando uma linha de nylon que me veio de Salvador, por intermédio de Luiz Cuyuba, que me traz essa linha verde e grossa, com 2 chumbos de cunha e anzóis presos por uma espécie de rosca de arame. Linha esta que não me dá confiança, agora se vendo que é especializada em carrapatos. Mas temos uma vazante despreocupada. Vem aí setembro com suas arraias no céu. E, com esses 2 punhados de camarão miúdo que 7 ratos me deu, eu amarro a canoa nos restos da torre de petróleo e solto a linha pelos bordos, que não vão me dar ao desfrute de rodar essa linha esquisita por cima da cabeça, como é o certo. Pode ser que alguém me veja. Daqui diviso os fundos da matriz e uns meninos como formiguinhas escorregando nas areias descarregadas pelos saveiros. Mas o barulho deles chega a mim
depois da vista, e assim os gritos deles parecem uns rabos compridos. Temos uma carteira quase cheia de cigarros, uma moringa fresca, fresca, meia quartinha de batida de limão. Estamos sem cueca. A água, se não fosse a correnteza da vazante, era mesmo um espelho. Não falta nada, e então botamos o chapéu um pouco em cima do nariz. Ajeitamos o corpo na popa, enrolamos a linha no tornozelo e quedamos, pensando na vida. Nisso começa o carrapato, que no princípio tive na conta de baiacus ladrões. Quem está com 2 anzóis dos grandes, pegou isca de graça e a mulher já mariscou a comida do meio-dia, pode ser imaginado que não vai dar importância a beliscão leve na linha. Nem leve, nem pesado. Se quiser ferrar, ferre. Se não quiser, não ferre. Isso toda vez eu penso, como todo mundo que tem juízo. Mas não tem esse santo que consiga ficar com aqueles puxavantes no apeador sem se mexer e tomar uma providência. Estamos sabendo. É um desgraçado de um baiacu. Se for, havendo ele dado todo esse trabalho, procuremos arrancar o anzol que o miserável engole e estropia e tratemos de coçar a barriga dele. E, quando inchar, dá-lhe um pipoco, pisando com o calcanhar. Mas, como de fato não é um baiacu, mas um carrapato subdesenvolvido, um carrapatinho de merda, com mais boca do que qualquer outra coisa. Boca essa assoberbando um belo anzol, preparado pelo menos para um dentão, não se pode fazer nada. Um carrapato desses a pessoa come com uma exclusiva dentada, com muito espaço de sobra. Se valesse a pena gastar fogo com um infeliz desses. Vai daí, carrapato na poça d'água no fundo da canoa. E dessa hora em diante, um carrapato por segundo mordendo o anzol. Uma azucrinação completa. Foi ficando aquela pilha de carrapatinhos no fundo da canoa. E eu pensei que então não era eu quem ia aparecer com eles em casa. Porque com certeza iam perguntar se eu tinha catado as costas de um jegue velho. E nem gato ia querer comer aquilo. Pode ser que essa linha de Cuiúba tenha especialidade mesmo em carrapato. Pode ser qualquer coisa. Mas chega, a falta de vergonha ficar aqui fisgando esses carrapatos. De maneira que só podemos abrir essa quartinha, retirar o anzol da água, verificar se vale a pena remar até o pesqueiro de Paparrão nessa soalheira, pensar que pressa é essa que o mundo não vai acabar, e ficar mamando na quartinha. Viva a fruta limão, que é curativa. Nisto que o silêncio aumenta e, pelo lado, eu sinto que tem alguma coisa em pé pelas biribas da Torre Velha e eu não tinha visto nada antes. Não podendo também ser da aguardente, pois que muito mal tomei 2 goles. Ele estava segurando uma biriba coberta de ostras com a mão direita, em pé numa escora, com as calças arregaçadas, um chapéu velho e um suspensório por cima da camisa. Ai, égua, disse eu. Veio nadando e está enxuto? Eu não vim nadando, disse ele. Muito peixe? Carrapato miúdo. Olha ali, disse ele, mostrando um rebrilho na água mais para o lado da Ilha do Medo. Peixe. Ora, uma manta de azeiteiras vem vindo bem do dela, costeando o peral. É conhecida porque quebra a água numa porção de pedacinhos pela flor e aquilo vai igual a muitas lâminas, bordejando e brilhando. Mas dessas azeiteiras, como as peixas chamadas solteiras, não se pode esperar que mordam anzol, nem mesmo morram de bomba. Azeiteira, disse eu.
só mesmo uma bela rede, e mais canoa e mais braço. Mas elas ficam pulando, disse ele, que tinha um sorriso entusiasmado. Possivelmente porque era difícil não perceber que a água em cima, como que era o aço de um espelho, só que aço mole como o do termômetro, e então cada peixe que subia era um orador. Aí eu disse, meu compadre, se vosmecê botar um anzol e uma dessas meninas gordurentas morder esse tal anzol, eu dou uma festa pra você no hotel. Ainda que mal pergunte, como é sua graça? Assim levamos um certo tempo, porque ele se encabulou, me afirmando que não apreciava mentir, razão porque preferia não se apresentar. Mas eu disse que não botava na minha canoa aquele de quem não saiba o nome, então ficasse ele ali o resto da manhã, a tarde e a noite pendurado nas biribas, esperando Deus dar bom tempo. Mas que coisa interessante, disse ele dando um suspiro. Isso que você falou é o seguinte, disse ele dando outro suspiro. É porque eu sou Deus. Ora, ora, veja-me. Mas foi o que ele disse, e os carrapatinhos, que já gostam de fazer corrote com a garganta quando a gente tira a linha da água, ficaram muitíssimo assanhados. É mais o seguinte, continuou ele, com a expressão de quem está um pouco enfadado. Está vendo aqui? Não tem nada. Está vendo alguma coisa aqui? Nada. Muito bem. Daqui eu vou tirar uma porção de linhas e jogar no meio dessas azeiteiras. E dito e feito, mais ligeiro que o trovão, botou os braços para cima e tome tudo quanto foi tipo de linha saindo pelos dedos dele. Parecia um arco-íris. Ele aí ficou todo monarca, olhando para mim com a cara de quem eu não sou nem principiante em peixe e pesca. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, na mesma hora, cada um dos anzóis que ele botou foi mordido por um carrapato. E quando ele puxou, foi aquela carrapatada no meio da canoa. Eu fiz quá, quá, quá. Não está vendo tu que temos somente carrapatos? Carrapato, carrapato, disse eu. Está vendo a cara do besta? Ele, porém, se retou. Não se abra não, disse ele, que eu mando o peixe lhe dar porrada. Porrada dada, porrada respostada, disse eu. Para que eu disse isto, amigo? Porque me saiu um mero que não tinha mais medida. Saiu esse mero de junto assim da biriba, dando um pulo como somente cavacos dão, e me passou uma rabanada na cara, que minha cara ficou vermelha 2 dias depois disto. Donde saiu essa, sai mais uma grosa, disse ele dando risada. E o mero ficou a umas 3 braças da canoa, mostrando as gengivas com uma cara de puxa-saco. Não procure presepada não, disse ele. Senão eu mando dar um banho na sua cara. Mande seu banho, disse eu, que às vezes penso que não tenho inteligência. Pois não é que ele mandou esse banho, tendo saído uma onda da parte da ponta de Nossa Senhora, curvando como uma alface aborrecida a ponta da coroa, a qual onda deu tamanha porrada na canoa que fiquemos flutuando no ar vários momentos. Então, disse ele, eu sou Deus e estou aqui para tomar um par de providências. Sabe vosmecê onde fica a feira de Maragogipe? Qual é feira de Maragogipe, nem feira de Gogiperama, disse eu, muito mais do que emputecido, e fui caindo de pau no elemento. Nisso que ele se vira num verdadeiro azougue e me desce mais de 400 supapos bem medidos, equivalentemente a um catavento endoidado,
E cada vez que eu levantava, nessa cada vez eu tomava uma porrada encaixada. Terminou nós caindo das nuvens. Não sei qual com mais poeira em torno da garupa. Ele, no meio da queda, me deu 2 tabefes e me disse: Está convertido? Convencido? Inteirado? Percebido? Assimilado? Esclarecido? Explicado? Destrinchado? Compreendido, filho de uma puta? E eu disse: Sim, senhor, Deus é mais. Pare de falar em mim, sacaneta, disse ele, senão lhe quebro todo de porrada. Reze aí um Padre Nosso, antes que eu me aborreça, disse ele. Cale essa matraca, disse ele. Então fui me convencendo, mesmo porque ele não estava com essas paciências todas. Embora se estivesse vendo que ele era uma boa pessoa. Esclareceu que, se quisesse, podia andar em cima do mar. Mas era por demais escandaloso esse comportamento, podendo chamar a atenção. Que qualquer coisa que ele resolvesse fazer, ele fazia. E que eu não me fizesse de besta. E que, se ele quisesse, transformava aqueles carrapatos todos em lindos robalos frescos. No que eu me queixei que dali para Maragogipe era um bom pedaço e que era mais fácil um boto aparecer para puxar a gente do que a gente conseguir chegar lá antes que a feira acabasse, e aí ele mete 2 dedos dentro da água e a canoa sai parecendo uma lancha da marinha, ciscando por cima dos rasos e empinando a proa como se fosse coisa. Homem, ora! Achei falta de educação não oferecer um pouco do da quartinha, mas ele disse que não estava com vontade de beber. Nisso vamos chegando muito rapidamente a Maragogipe e Deus puxa a poita desparramando muitos carrapatos pelos lados e fazendo a alegria dos ciris que por ali pastejam e sai como que nem um peixe voador. No meio do caminho, ele passa bastante desencalmado e salva 2 almas com um toque só. Uma coisa de relepada, como somente quem tem muita prática consegue fazer. Vem com a experiência. Porque ele nem estava olhando para essas 2 almas, mas na passagem deu um toque na orelha de cada uma, e as 2 saíram voando ali mesmo, igual aos martins depois do mergulho. Mas aí ele ficou sem saber para onde ia, na beira da feira. Então eu cheguei perto dele. Tem um rapaz aqui, disse Deus, coçando a gaforinha meio sem jeito, que eu preciso ver. Mas por que Vosmecê não faz um milagre e não acha logo essa pessoa? Perguntei eu, usando o Vosmecê, porque não queria chamar Deus de você, mas também não queria passar por besta se ele não fosse. Não suporto fazer milagre, disse ele. Não sou mágico. E, em vez de me ajudar, por que é que você fica aí falando besteira? Nessa hora eu quase ia me aborrecendo. Mas uma coisa fez que eu não mandasse ele para algum lugar. Por falar dessa maneira, sem educação. É que, sendo ele Deus, a pessoa tem de respeitar. Minto. 3 coisas. 2 além dessa. A segunda é que pensei que ele, sendo carpina por profissão, não estava acostumado a finuras. O carpina, no geral, não alimenta muita conversa, nem gosta de relambórios. A terceira coisa é que, justamente por essa profissão e acho que pela extração dele mesmo, ele era bastante desenvolvidozinho. Aliás, bem dizendo, um pau de homem enormíssimo. E quem era que estava esquecendo aquela chuva de supapos e de repente ele me amaldiçoa feito a figueira e eu saio por aí de perna peca no mínimo. Então vamos tratar ele bem. Quem se incomoda com essas bobagens? Indaguei com grande gentileza como é que eu ia ajudar que ele achasse essa bendita dessa criatura que ele estava procurando logo na feira de Maragogipe.
no meio dos cajus e das rapaduras, que ele me desculpasse, mas que pelo menos me dissesse o nome do homem e a finalidade da procura. Ele me olhou assim na cara, fez até quase que um sorriso e me explicou que ia contar tudo a mim, porque sentia que eu era um homem direito, embora mais cachaceiro do que pescador. Em outro caso, ele podia pedir segredo, mas em meu caso, ele sabia que não adiantava e não queria me obrigar a fazer promessa vã. Que então, se eu quisesse, que contasse a todo mundo, que ninguém ia acreditar de qualquer jeito, de forma que tanto faz como tanto fez. E que escutasse tudo direito e entendesse de uma vez logo tudo, para ele não ter de repetir e não se aborrecer. Mas Deus, você não sabe de nada, meu amigo. A situação de Deus não está boa. Você imagine como já é difícil ser santo. Imagine ser Deus. Depois que eu fiz tudo isto aqui, todo mundo quer que eu resolva os problemas todos. Mas a questão é que eu já ensinei como é que resolve. E quem tem que resolver é vocês. Se não, se fosse para eu resolver, que graça tinha? É homens ou não são? Se fosse para ser anjo, eu tinha feito todo mundo logo anjo, em vez de procurar tanta chateação com vocês, que eu entrego tudo de mão beijada e vocês aprontam a pior melança. Mas não. Fiz homem, fiz mulher, fiz menino e entreguei o destino. Está aqui. Vão em frente. Tudo com liberdade. Aí fica formada por vocês mesmos a pior das situações, com todo mundo passando fome sem necessidade e cada qual mais ordinário do que o outro. E aí o culpado sou eu? Inclusive, toda hora ainda tenho de suportar ouvir conselhos. Se eu fosse Deus, eu fazia isto. Se eu fosse Deus, eu fazia aquilo. Deus não existe porque essa injustiça e essa outra, e eu planejava isso tudo muito melhor, e por aí vai. Agora, você veja que quem fala assim é um pessoal que não acerta nem a resolver um problema de tabela de campeonato. Eu sei, porque estou cansado de escutar rezas de futebol. Costumo mandar desligar o canal. Só em certos casos não. Todo dia eu digo, chega, não me meto mais. Mas fico com pena. Vou passando a mão pela cabeça. Pai é pai, essas coisas. Agora, milagre só em último caso. Tinha graça eu sair fazendo milagres? Aliás, tem muitos que me arrependo por causa da propaganda besta que fazem. Porque senão eu armava logo um milagre grande e todo mundo virava anjo e ia para o céu. Mas eu não vou dar essa moleza. Está todo mundo querendo é moleza. A dar essa moleza, eu vou e descrio logo tudo e pronto. E ninguém fica criado. Ninguém tem alma, pensamento, nem vontade. Fico só eu, sozinho, por aí, no meio das estrelas, me distraindo. Aliás, tenho sentido muita falta. É porque eu não posso me apurrinhar assim. Tenho que ter paciência. Se não, disse ele, se não... E fez uma menção que ia dar um murro com uma mão na palma da outra. E eu aqui só torcendo para que ele não desse. Porque se ele desse, o mínimo que ia suceder era a refinaria de Mataripe pipocar pelos ares. Mas felizmente ele não deu. Graças a Deus. Então, explicou Deus, eu vivo procurando um santo aqui, um santo ali, parecendo até que sou eu quem estou precisando de ajuda. Mas não sou eu. É vocês. Mas tudo bem. Agora, é preciso que você me entenda. O santo é o que faz alguma coisa pelos outros. Porque somente fazendo pelos outros é que se faz por si.
Ao contrário do que se pensa muito por aí. Graças a mim que de vez em quando aparece um santo. Porque senão eu ia pensar que tinha errado nos cálculos todos. Fazer por si é o seguinte: é não me envergonhar de ter feito vocês igual a mim. É só o que eu peço. É pouco, é ou não é? Então quem colabora para arrumar essa situação, eu tenho um grande apreço. Agora, sem milagre. Esse negócio de milagre é coisa para providência. É negócio de emergência. Uma correçãozinha que a gente dá. Esse pessoal não entende que toda vez que eu faço um milagre, tem de reajustar tudo. É uma trabalheira que não acaba. A pessoa se afadiga. Buliu ali, tem de bulir ali. É um inferno, com o perdão da má palavra. O santo anda dificílimo. Quando eu acho um, boto as mãos para o céu. Tendo eu perguntado como é que ele botava as mãos para o céu, e tendo ele respondido que eu não entendia nada de Santíssima Trindade e calasse minha boca, esclareceu que estava procurando um certo Quinca, conhecido como o das mulas, que por ali trabalhava. Mas como esse Quinca? Perguntei. Não pode ser o mesmo Quinca. Pois esse Quinca era chamado das mulas justamente por viver entre os burros e mulas, e antigamente podendo ter sido um rapaz rico, mas havendo dado tudo aos outros e passando o tempo causando perturbação, ensinando besteiras e fazendo questão de dar uma mão a todos que ele dizia que eram boas pessoas, sendo estas boas pessoas dele todas desqualificadas. Porém, ninguém fazia nada com ele, porque o povo gostava muito dele. E quando ele falava, todo mundo escutava. Além de tudo, gastava tudo com os outros e vivia dando risadas e tomava poucos banhos. E era um homem desaforado e bebia bastante cana. Se bem que só nas horas que escolhia, nunca em outras. E, para terminar, todo mundo sabia que ele não acreditava em Deus. Inclusive, brigava bastante com o padre Manuel, que é uma pessoa distintíssima e sempre releva. Eu sei, respondeu Deus. Isto é mais uma dificuldade. E de fato, fomos vendo que a vida de Deus e dos santos é muito dificultosa desde aí, porque tivemos de catar toda a feira atrás desse Quinca e sempre onde a gente passava, ele já tinha passado. Ele foi encontrado numa barraca, falando coisas que a mulher de Lloyd, aquela outra santa, fingia que achava besteira, mas estava se convencendo. Então eu vi que aquilo ia acabar dando problema. Olha aí, mostrei eu. Ele ali causando divergência. É isso mesmo, disse Deus com um olhar de grande satisfação. Certa feita eu também disse que tinha vindo separar homem e mulher. Não quero nem saber. Me apresente. E então tivemos um belo dia, porque depois da apresentação, parece que Quinca já tinha tomado algumas, e fomos comer um sarapatel. Tudo na maior camaradagem. Porque estava se vendo que Quinca tinha gostado de Deus, e Deus tinha gostado dele. De maneira que ficaram logo muitíssimo amigos. E foi uma conversa animada, que até às vezes eu ficava meio de fora. Eles tinham muita coisa a palestrar. Nisso, tome sarapatel até às 3 e todo mundo já de barriga altamente estufada. Quando que Quinca me resolve tomar uma saideira com Deus. E essa saideira é nada mais nada menos do que na casa de Adalberta, a qual tem mulheres putas. Nessa hora, minha obrigação, porque estou vendo que Deus está muito distraído
E possa ser que não esteja acostumado com essas aguardentes de Santo Amaro que ele tomou mais de uma vintena. É alertar. Chamei Deus para o canto da barraca enquanto Quinca urinava e disse: Olhe, você é novo por aqui. Pelo menos só conhecíamos de missa. De maneira que essa Adalberta, não sei se você sabe, é cafetina. Não deve ficar bem. Não tenho nada com isso. Mas não custa um amigo avisar. Ora, rapaz, você tem medo de mulher? Disse Deus, que estava mais do que felicíssimo. E se não fosse Deus, eu até achava que era um pouco do efeito da bebida. Mas, se é ele que fala assim, não sou eu que falo assado. Vá ver que temos lá alguma rapariga chamada Madalena. Resolvi seguir e não perguntar mais nada, pois tomaram mais e fizeram muito grande sucesso com as mulheres, e era uma risadaria, uma coisa mesmo desproporcionada, havendo mesmo um serviço de molho pardo depois das 6, que a fome apertou de novo, e bastantes músicas. Cada refrão que Quinca mandava, cada refrão Deus repicava. Estava uma farra lindíssima, porém sem maldade. E Deus sabia mais sambas de roda que qualquer pessoa. Leu mãos, recitou, contou passagens, imitou passarinho com perfeição, tirou versos. Ficou logo estimadíssimo. Eu, que estava de reboque, bebendo de graça, e já tinha aprendido que era melhor ficar calado, pude ver com o rabo do olho que ele estava fazendo uns milagres disfarçados. A mim, ele não engana. As mulheres todas parece que melhoraram de beleza, o ambiente ficou de uma grande leveza. A cerveja parecia que tinha saído do congelador, porém sem empedrar. E certeza eu tenho, mas não posso provar. Pelo menos umas 2 blenorragias ele deve ter curado, só pelo olhar de simpatia que ele dava. E tivemos assim belas trocas de palavras, e já era mais do que 11 quando Quinca convidou Deus para ver as mulas, e foram vendo mulas que parecia que Deus, antes de fazer o mundo, tinha sido tropeiro. E só essa tropica e essa não tropica. Essa empaca e essa não empaca. Essa tem a andadura rija, essa pisa pesado, essa está velha. Um congresso de muleiros. Essa que é a verdade. É assim que vemos a injustiça. Porque, a essas alturas, eu já estou sabendo que Deus veio chamar Quinca para santo e que dava um trabalho mais do que lascado. Só o que ele teve de estudar sobre mulas e decorar de sambas de roda deve ter sido uma esfrega. Mas eu já estava esperando que, de uma hora para outra, Deus desse o recado para esse Quinca das mulas. Como de fato, numa hora que a conversa parou e Quinca estava só estalando a língua de cachaça e olhando para o espaço. Deus, como quem não quer nada, puxou a prosa de que era Deus e tal e coisa. Ah, para quê? Para Quinca dizer que não acreditava em Deus. E para Deus, no começo com muita paciência, dizer que era Deus mesmo e que provava. Fez uns 2 milagres, só de efeito. Mas Quinca disse que era truques e que, acima de tudo, o homem era homem. E, se precisasse de milagre, não era homem. Deus, por uma questão de honestidade, embora o coração pedisse contra nessa hora, concordou. Então ande logo por cima da água e não me abuse, disse Quinca. E eu só preocupado com a falta de paciência de Deus. Porque, se ele se aborrecesse,
Eu queria pelo menos estar em Valença, não aqui nesta hora. Mas ele só patati, patatá, que porque ser santo era ótimo, que tinha sacrifícios, mas também tinha recompensas, que deixasse daquela besteira de Deus não existir. Só faltou prometer 10%. Mas Quinca negaciava, e a coisa foi ficando preta, e os dois foram andando para fora, num particular, e de repente se desentenderam. Eu, que fiquei sentado longe, só ouvia os gritos, meio dispersados pelo vento. Você tem que ser santo, seu desgraçado! Gritava Deus. Face de besta! Dizia Quinca, e só quebrando porrada pelo barulho. E eu achando que, se Deus não ganhasse na conversa, pelo menos ganhava na porrada. Eu já conhecia. Mas não era coisa fácil. De volta de 00:30 até umas 4, só se ouvia aquele cacete. Deixe de ser burro, infeliz! Calha essa boca, mentiroso! E por aí ia. Eu só sei que umas 5 horas mais ou menos, com Gerdásia do mercado trazendo um mingau do que ela ia vender na praça e fazendo a caridade de dar um pouco para mim e para Deus. Por sinal que ele toma mingau como se fosse acabar amanhã e não tivesse mais tempo. Os dois resolveram apertar a mão. Porém, não resolveram mais nada. Nem Deus desistia de chamar Quinca para o cargo de santo, nem Quinca queria aceitar esse cargo. Muito bem, disse Deus, depois de uma porção de vezes que todo mundo dizia que já ia, mas enganchava num resto de conversa e regressava. Eu volto aqui outra vez. Voltar, pode voltar. Terá comida e bebida, disse Quinca. Mas não vai me convencer. Rapaz, deixe de ser que nem suas mulas. Posso ser mula, mas não tenho cara de jegue. E aí mais pau. Mas, quando o dia já estava moço, aí por umas 6 ou 7 horas da manhã, estamos Deus e eu navegando de volta para Itaparica. Nenhum dos dois falando nada. Ele porque fracassou na missão e eu porque não gosto de ver um amigo derrotado. Mas na hora que nós vamos passando pelas encostas do forte, quase nos esquecendo da vida pela beleza, ele me olhou com grande simpatia e disse: fracasso nada, rapaz. Não falei nada, disse eu. Mas sentiu, disse ele. Se incomode não, disse ele. Nem toda pesca rende peixes. E então ficou azul, esvoaçou, subiu nos ares e desapareceu no céu.